Bom, então, tenham todos uma boa tarde. Essa é a reunião do Grupo Soberania Nacional do mês de julho, onde nós vamos discutir basicamente 3 pontos de pauta, né, uma análise rápida. Vamos começar com a análise rápida da avaliação do curso, que nós encerramos, né, semana passada, destaques. Depois a gente discute um pouquinho sobre conjuntura, né, alguma questão da conjuntura, e o terceiro passo, a gente passa a planejar a nossa ação lá para o grupo Escola Estadual, Frei Egídio, né, Jailson? Chama Frei Egídio. A gente já está tudo organizado, eu vou repassar com vocês aqui a data, para vocês se planejarem, para a gente poder se organizar. Tudo bem? Então, vamos começar. Eu gostaria de ouvi-los, as impressões de vocês dessa atividade que nós encerramos, o que vocês destacariam aí? Vamos fazer uma rodada aí geral, para a gente poder avaliar aí. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar no mudo aqui. Comecem aí, sem ordem aí, tá? Então, sem ordem, eu vou começar, então. Bom, eu gostei, né, particularmente, alguns temas lá da filosofia que eu não entendia, né, passei a entender. Eu acho que foi um curso positivo nesse sentido, mesmo para quem não é da área, né, especificamente, e avalio como positivo, porque o curso vai continuar, né, ele vai ressoar aí na internet aí nos próximos meses, né. Então, o curso continua, na verdade, e um curso forte, né, de ideias que elas continuam depois que o curso termina, né? Que muito martelado, muito colocado, né, economia física, né, soberania nacional, sistema americano, sistema brasileiro, né? Então, todos esses temas, esses conceitos ficaram bem marcados, assim. Então, na minha opinião, foi extremamente positivo, né? Eu avaliei como positivo, mesmo que vocês avaliem com a quantidade de pessoas que têm acessado, né? Você tem que pensar que, na conjuntura atual, está tendo cursos e cursos e cursos, diversos cursos, né? Tá acontecendo, né? De todas as áreas, e virtuais, né? Então, aí, o curso também, ele concorreu com isso, né? Ele concorreu com outros cursos a níveis nacionais, a níveis regionais, né? E a nível local. Mas eu avalio como positivo, né? Foi muito positivo todo o curso, toda a discussão, toda o chat, né? As questões foram colocadas, levantadas. Então, essa é a minha avaliação. A avaliação é mais positiva, né? Tá, eu vou falar também vou. aqui. Pode falar, Silvana. Pode ser, Daiane? Mas se você quiser, pode ir. Vai, Daiane, depois eu falo. Pode ficar tranquilo. Pode falar você. Não, pode falar, não tem problema não. Então tá, obrigado. Aí eu também vi assim como positivo, Jairo. Chegou um momento que aí ficou preocupado com a questão do público, né? Mas eu vejo assim que a base para se pensar novos projetos, novas perspectivas, foi lançado o concurso, né? Esse concurso que alavancou, deu uma base geral, até mesmo assim, de fundamentação, para a gente pensar estruturas, modelos de curso, talvez agora segmentar discussões, né? Pegar algum ponto e destrinchar mais, e pegando pontos específicos do curso, como, por exemplo, essa questão de como desenvolver a inteligência e pensamentos num processo produtivo, ou como pensar a ideia de fontes energéticas, mesmo que a gente... eu estava vendo, por exemplo, um vídeo do Marcelo Gleisi, e ele apontando justamente isso, né?
Como que a gente vai pensar aí essa questão de tecnologias para as novas gerações, para os novos processos? Então, quer dizer, como que a gente pode chamar outras áreas, por exemplo, de conhecimento, para discutir essas questões de energia, que eu acho que é interessante. Processos técnicos, por exemplo, o pessoal da física, eu acho que é legal. Que pesquisa está tendo aí? E discutiram com eles nessa perspectiva de soberanias. Então, eu acho que a base do processo foi organizada, né, de pensar uma ideia de soberania, mas essa soberania, como que ela deve ser viabilizada enquanto perspectiva teórica, econômica, né, foi construído. Agora, como isso se viabilizaria num processo? Talvez, eu tenho uma vez que eu fiz uma pergunta, assim, vou chamar o Guilherme na fala, mas assim, como que a gente poderia viabilizar isso no nível micro? Até o Guilherme falou assim, parece que há uma ideia de querer já implementar. A ideia é essa, será que é possível implementar algo em nível municipal, em uma perspectiva estadual, em uma perspectiva macro? Como que é possível isso? Eu acho que há perspectiva e há possibilidades de fazer experimentos nessa área, né, principalmente de energia. Por exemplo, nós estamos aí agora com uma grande a ideia de privatização, por exemplo, da questão do esgoto, que é um grande segmento de produção de energia. O esgoto não é esgoto, esgoto é produção de energia, de gás. A China, por exemplo, ela desenvolve biogás nas comunidades a partir do esgoto. O Rio de Janeiro fez um experimento desse nas comunidades e travou, não foi para frente, porque isso afeta diretamente outros processos. Mas por que travou? Porque tem outros interesses. Então é interessante a gente pensar, por exemplo, o DEMAI. O DEMAI não é fonte de água, o DEMAI é fonte de energia. Energia de jeito. Biogás, quem controla esse esgoto de Belém? Isso é uma coisa, uma fonte de energia riquíssima. Como que a gente podia pensar, viabilizar uma fonte dessa, onde o município poderia, por exemplo, colocar gás natural em todas as escolas públicas? Olha só o recurso que, vamos dizer aí, processo de substituição, né? Olha só o tanto de demanda que ia economizar e ia poder gastar esse dinheiro do gás para outra coisa, outra finalidade. E sem dizer para hospitais, sem dizer para unidades de saúde. Então, acho que é interessantíssimo, acho que a gente poderia pensar isso. Então, acho que, desde o nível micro, nós podemos pensar isso, como, por exemplo, no município. Por exemplo, agora vamos expandir, agora criar um novo bairro. Espera aí. Como que nós vamos criar um novo bairro? Como nós vamos canalizar o esgoto? A China fez isso. Em primeiro lugar, a China, todo mundo criticou a China um tempo atrás, uns 10 anos atrás, que ela começou a criar uma cidades fantasma. Não tinha ninguém. A China criou casa, lugar até para as pessoas se moverem. Não tinha nada, não tinha população nenhuma. Aí a Globo mostrava lá. Não tem nenhum morador. Mas estava todo o processo, até o gás já estava direcionado para onde ia, para a escola X, para tal lugar, para o setor. Ou seja, quando a população chegasse, já ia funcionar o processo. Né? Parece uma coisa meio ficção científica, uma coisa meio estranha pensar na sociedade desse jeito, mas é necessário a ideia de planejamento. Né? Então, eu acho que seria interessante a gente pensar em outras formas, assim. E vejo que, por exemplo, outra coisa, caixa preta que nós temos em Belém, a internet, né? Como que podemos pensar outras formas, outras fontes de pensar essa distribuição da internet pública, né? Não sei. Mas eu não sei, acho que a base foi dada. Agora eu acho que nós podemos pensar projetos ousados para implementação desde o nível macro até o nível micro, como eu chamaria micros municípios. Eu vou deixar anotado aqui, né? Travou um pouquinho, mas estão me escutando. Vou deixar anotado. Depois a gente abre para essas ideias pós-curso, né? Uhum. É interessante, eu gostei bastante. Mas vamos continuar lá com a avaliação lá do curso, as impressões, né? Sim, tá. Guilherme, a gente, antes de você concluir, Giovanni, Guilherme, a gente começou aqui a avaliar o curso, tá?
Se você está atrasado é por causa da mulherada sua, não é? Não, foi problema com o computador. Não estava conseguindo ligar ele. Estava congestionado o computador. Mas a ideia, assim, a avaliação do curso foi ótima. Eu acho que o curso foi excelente, no sentido de uma construção de um pensamento. Por exemplo, no primeiro momento, eu compartilho com a ideia do Jailson, eu também não tinha essa perspectiva, essa ideia de uma distinção de um pensamento liberal e neoliberal, de um pensamento americano, de um pensamento inglês, eu não tinha essa distinção. Eu jogava tudo no mesmo balaio de gato, né? Talvez até por uma visão equivocada que eu tinha, assim, de uma análise mais marxista, que fazia uma análise muito macro e não fazia essas distinções, talvez até por uma visão equivocada. Mas eu achei interessantíssimo esse processo, até mesmo para pensar essa nova conjuntura que nós estamos vivendo pós-comunismo, né? Pós-muro de Berlim, eu acho que é interessante. E como esses processos produtivos estão se acontecendo nos países que antes eram do leste europeu, China, Cuba, como Cuba vai lidar com isso. Aí eu achei muito legal. Muito bem, vou continuar a Dayana, depois o Guilherme. Eu falei que era livre, mas vamos lá, porque a gente... O Breno já. Tá. O Breno quer falar, vamos lá. Eu vou falar rapidinho. Eu concordo também com o Jailson e com o Silvano. Também enxergo de uma maneira positiva, né, todos os assuntos e as aulas que foram divulgadas, principalmente porque foi divulgada numa plataforma democrática, né, no YouTube, de livre acesso. Então, foi um curso gratuito, então, isso é muito importante. E é um tema que a gente propôs ele de uma forma diferente, né? Você via outros grupos falando sobre política, mas não no viés que nós tratamos. Então, eu achei que foi um diferencial. O único, assim, ponto, assim, foi um pouco difícil, foi igual o professor Jairo pontuou várias vezes, né? O público que não aumentou muito, mas eu acho que atingiu uma quantidade de pessoas necessárias, assim, nesse primeiro momento, porque aí abre para outros campos de discussão, como o Silvano pontuou. E aí eu tenho só, assim, uma contribuição para um próximo curso, que aí eu estava vendo como outras aulas, outros cursos online estão funcionando na internet, que eles estão abrindo mini cursos primeiro. Então, eles abrem 3 aulas, né, ou 2 para introduzir, faz uma introdução, uma primeira aula de introdução, as 2 outras de um desenvolvimento não tão aprofundado, para chamar público, né, para ter mais interesse. Então, é uma forma de divulgação, né? Você divulga o tema e divulga o curso, mas compacto, né? Menor. O nosso ficou muito longo e às vezes isso torna mesmo um pouco cansativo. Às vezes para a gente não, porque a gente gosta do assunto e gosta de discutir, né? Então, só isso que eu queria pontuar. Obrigada. Tá bom, depois eu faço um comentário geral. Por favor, Breno. Eu também compartilho dessa percepção, acho que o curso foi muito positivo, e 2 aspectos que eu gostei bastante foi o aspecto teórico, que parece ter surgido aí, a possibilidade que o Jairo aventou de se falar em um sistema brasileiro de economia, né, e especialmente não sendo algo estritamente brasileiro, mas acenando para todo o Atlântico Sul. E as perspectivas práticas, né, de consolidação de outros esforços, de divulgação de outros esforços, mas ao mesmo tempo eu não sei como que está essa questão, se a gente já recebeu esses trabalhos finais, depois podia ser falado um pouco sobre isso, mas eu gostei bastante.
Dudu e Guilherme. Vou falar então. Se falar que teve algo 100% negativo no curso, o curso foi excelente. Da minha visão, e eu compartilho da visão que vocês falaram, o curso teve um fruto muito grande que eu percebi, que foi a versatilidade epistemológica, né? As várias partes construídas a cada reunião e a cada tema abordado trouxe, digamos assim, partículas que podem serem unidas no final, ou quando formos escrever mais sobre o tema, em relação a tudo que foi visto, né? Eu gostei bastante da questão sobre as matrizes energéticas, né? Dentro de um processo industrial multitecnológico, né? Abrangendo vários segmentos, não só um, né? Principalmente trazendo para a América Latina, né? Onde toda a monocultura, né? Em vários segmentos, sempre foi uma desgraça dos povos, né? Sempre foi algo que enriqueceu rapidamente, ruiu rapidamente, não teve efeito nenhum, só alavancou o desemprego e a pobreza. Né? Então, aí dentro disso, essa questão do fim do desemprego, né, como a gente assistiu na palestra do Denis Small, né, falando desses processos, né, e que um dos processos que alavancariam mais o desenvolvimento humano a nível mundial seria o fim do desemprego, né, a criação de trabalho, das forças produtivas, das forças de trabalho, e, e a questão foram esses pontos que eu identifiquei que foram os que mais me fizeram enxergar a questão positiva do curso. E também o fruto que foram as pessoas que participaram, igual a Dayana falou, que mesmo que não obteve grandes visualizações, né, foi um dos problemas enfrentados, mas aquelas pessoas que participaram, a gente pode ter certeza que elas vão disseminar as ideias trabalhadas, as ideias relacionadas no meio que elas vivem, para possivelmente, no futuro, a gente conseguir uma rede de contato maior, né, com as pessoas e com o nosso projeto. Então, falta só eu. Eu também avalio como muito positivo. Assim. Eu gostei muito, eu acho que foi uma experiência muito importante para nós como grupo, né? Para entender como trabalhar nesse tipo de dinâmica, né? Diferente agora, né? E que agora a gente pode dar sequência a esse tipo esse formato, né? De curso e tal. Então, acho que é legal, que nesse ponto é muito importante. Foi um primeiro passo, então foi um primeiro passo bem dado, assim, né? Eu acho que o resultado final foi excelente, assim. Que mais? Eu acho que a questão da pouca visualização, nesse primeiro momento, eu acho que fica. É importante a gente ter muita visualização, mas talvez nesse caso a gente já teve pelo menos uma sala de aula assistindo todas as palestras, né? Então já é uma quantidade boa, eu acho. Se a gente for pensar muitas vezes eventos de filosofia na universidade, no espaço físico e tal, não dava 40, 50 pessoas na sala de aula, né? Para assistir. Então eu acho que no final das contas o formato online acabou trazendo essa qualidade, né? De fazer mais pessoas nos assistir, né? E fica lá gravado, o pessoal assiste depois, né? Enfim. Então acho que o problema das visualizações é menor. É um problema
menor, assim. O curso foi bem sucedido, na minha opinião. E o que mais? E é isso, assim, eu acho o Silvano comentou sobre. Eu peguei a fala dele já estava do meio para o final, eu acho, mas eu vi ele comentando sobre a questão de pensar no micro, né, de pensar nos municípios, de atuar nas universidades. Eu acho que eu acho bem interessante, assim, esse tipo de trabalho que a gente pode fazer, tanto na universidade, igual ele disse, né, nos cursos de física e etc., quanto nas escolas também, né? Os alunos de ensino médio, os secundaristas também podem trabalhar questões sobre a soberania nacional e etc., né? Para poder expandir essa nossa, vamos dizer assim, essa missão, né? Porque eu acho que o curso que a gente fez, ele tem a grande qualidade de enriquecer as pessoas para o debate, né? A gente coloca temas e pautas que não tá na superfície do debate nacional, né? Então enriquece aquele que assiste, aquela pessoa que assiste quando for debater a conjuntura ou debater qualquer questão política nacional, ela tem algumas outras, sai desse curso com alguma outra ferramenta aí, bagagem, né, para poder debater, e aí a ideia vai se espalhar. Então eu acho que isso, nesse sentido, eu acho que dá para ser feito um trabalho nas escolas com esse objetivo, né, de preparar as pessoas para o debate público. Eu acho que isso é um objetivo interessante que a gente poderia assinalar aí pro nosso grupo, né? Enfim, é só isso mesmo. Deixa eu ver mais algo. Já falou, pessoal? O microfone está desligado. O microfone está desligado, Jairo. Eu tive que entrar aqui pelo celular. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. É porque a minha tela do computador está Voltou já voltou já. O Jair está se duplicando aí já, o efeito vacina. Microfone, Jair. Não dá para ouvir, não. Tá muito. Tenta ficar pelo celular e deixa só o computador ligado para poder gravar. Desligar a câmera, né, do computador. Desliga a câmera do computador e deixa do celular, só o celular ligado, aí vai ficar gravando. Aí não tem problema, depois tira. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu não estou conseguindo colocar as duas. Estou com dificuldade aqui, mas deixa enquanto eu resolvo, eu vou fazer minha avaliação. Enquanto eu resolvo, a gente começa a avaliação de conjuntura. Então, eu queria falar rapidamente o seguinte: nós tivemos, totalizando as pessoas que viram o curso, 1.500 pessoas, né? Se você contabilizar todas. Então, estava dando mais ou menos 130 por sessão, em média. Isso é interessante. Algumas pessoas já entregaram, pouquíssimas pessoas entregaram lá o trabalho final. O que eu acho mais importante foi que a gente conseguiu, vou deixar aqui assim, a gente conseguiu aumentar a influência política do grupo. Isso eu acho importante, né? Quer dizer, o grupo tem uma existência política e muita gente já sabe quem somos. Eu acho que isso é uma coisa positiva. A segunda coisa positiva é que a gente trouxe algumas ideias novas para o debate.
Eu acho que essa ideia sobre uma religião não individualista é fundamental a gente desenvolver. Essa ideia do sistema brasileiro, né, eu quis batizar, porque aí dá a baliza. Agora, a gente pode dizer que nós precisamos criar um sistema brasileiro. Aí dá para entender agora as várias posições filosóficas que vão ajudar a pensar o Brasil. Eu acho que o grande conceito do curso é o conceito de sistema produtivo, né? Criar um sistema produtivo autônomo, quer dizer, cadeias produtivas próprias. Antes de integrar as nossas cadeias produtivas, nós precisamos criar cadeias produtivas nossas. Daí depois a gente pode projetar essas cadeias produtivas e criar um sistema. Então, os americanos, o sistema, eles querem que a América seja um sistema só. Eu acho que essa é a grande ideia, quer dizer, nós precisamos criar uma China tropical. Então, tem algumas ideias lá, mas a gente também sabe que tem contradição de classe. Nós não abandonamos essa ideia de contradição de classe. Então, há uma tensão entre criar um sistema nacional, uma potência nacional que vai garantir a segurança nossa, do nosso povo, e o bem-estar do nosso povo, né? Ou a humanização da existência, na terminologia do Alvieira Pinto, né? Criar trabalho, que é um problema grave, mas a gente sabe também que as relações sociais são de exploração. Então, essa é a grande conquista do curso. Então, eu fiquei muito satisfeito. A gente aumentou a influência internacional, o sistema Chile vai continuar, a gente continua de maneira autônoma em relação à pauta deles. Eu gostei bastante, assim, estou muito feliz, acho que é um produto. Acho que agora a gente tem que publicar, né? A gente tem que organizar isso aí, viu, Dudu? Organizar isso, uma publicação. A gente já sugeriu apontamentos para um sistema brasileiro de economia política. Cada um de nós aí achar uma perspectiva para escrever, ou a partir do curso, ou ideias próprias, a gente publicar imediatamente. Para o início do ano que vem, a gente está com esse material, né, pronto. Ou a gente pede uma revista, um número especial de uma revista, ou faz uma publicação autônoma. Acho que a gente podia preparar isso aí. O Breno também tem essa manha, né, de publicação, o Silvano está convidado, todo mundo, então acho que a gente podia trabalhar nisso aí, as ideias que nós estamos desenvolvendo, temos que escrever essas ideias, publicar as ideias. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto eu organizo aqui, vamos lá rapidamente fazer uma análise de conjuntura, eu preparei um negócio rapidinho, mas enquanto isso eu organizo aqui, eu vou ter que atualizar a página, que eles estão precisando, mas se eu atualizar a página, não dá problema não, né? Não, já do jeito que está aí, tá bom. Está só aparecendo, o seu som está aparecendo no celular, e sua imagem está sendo a imagem do Meet. Aqui. Mas eu não estou conseguindo abrir aqui, eu não estou conseguindo abrir meu microfone, tá mandando eu atualizar a página. Eu vou atualizar a página aqui, então, peraí. Enquanto isso, por favor, eu vou colocar o som aqui. Vamos começar a análise de conjuntura aí? Vamos lá, comecem aí, rapidamente. Tá. Deixa eu colocar no... Guilherme, Jailson, Dudu e Breno, Daiane, se vocês pudessem só dar uma palhinha, o que seria esse apontamento aí dessa produção que o Jair falou, eu gostaria de saber com mais detalhes. Ah, sim, né? Porque eu estava conversando com o Jairo que da gente criar um produto, né? Ter um produto textual, ou vai ser livro, ou revista online, né? Porque fizemos o curso, mas aí, para divulgar mais ainda as ideias, aí seria interessante, a partir do curso, o que é que o curso provoca você, em que tema? O curso te provoca em que tema que você pode contribuir, né? Na sua pesquisa, sei lá, né? Mas assim, no sentido de provocação mesmo. O que o curso, as ideias do curso, ou alguma coisa do curso, algum tema, né, específico do curso, te toca em você, e aí você poderia escrever alguma coisa, né? Seria mais ou menos isso que eu pensei mais ou menos. Não sei se eu ajudei ou não, né?
Não, é uma publicação, Silvana. A gente publicar, é uma publicação, é um título provisório, depois a gente vê isso, apontamento sobre o sistema brasileiro, quer dizer, as ideias que a gente tem sobre soberania nacional, em várias perspectivas, energética, artística, etc., etc., a gente tornar isso algo escrito, né? É basicamente isso. A gente voltaria a isso na sequência, né? Eu saí da reunião lá e vou tentar voltar, enquanto isso vocês... Mas eu estou aqui pelo celular, a gente podia começar a análise de conjuntura, né? Para a gente poder passar para a discussão lá do Frei Egídio, por favor. Bom, eu vou rapidinho. Eu ia até falar com o Jário que eu ia comentar sobre a questão da Universal, né? Eu até coloquei lá no grupo lá o problema lá que a Universal foi expulsa de Angola e essa semana o Mourão foi colocado como embaixador lá para poder ver se conseguia salvar a Universal da Angola. Então, eu ia começar com isso, mas hoje eu já vi uma outra coisa, uma outra matéria que eu achei mais interessante. Eu já coloquei no grupo lá o que é o que eu penso, então eu vou deixar isso em aberto, depois a gente volta nesse tema da Universal, da geopolítica aí, da religião, né? Porque acho que isso é importante. E já também já colocou alguns textos lá, que acho que depois a gente pode voltar nisso, né? Mas eu queria só comentar, porque me toca diretamente como né, professor de história, historiador, pesquisador, que foi a tentativa de queimar a estátua do Borba Gato, né, em São Paulo, né, agora há pouco. E aí os jornalistas livres estavam transmitindo ao vivo, né, da região, eles estavam passando, eles iam lá para Paulista, e aí o pessoal colocou lá uns pneus lá e colocou fogo, tentou colocar fogo na estátua. Então, já não é a primeira vez, eu estava acompanhando isso em 2020, eles também fizeram manifestação, em 2016 também já tentaram, né? Só que dessa vez foi mais agressiva, né? E o mais curioso, não é nesse ponto, né? O Borba Gato é uma figura polêmica, né? Um bandeirante, que matou muitos indígenas, capturava os indígenas, né? A gente sabe isso da história do Brasil, como é que foi, né? Mas o mais curioso foi uma mulher que estava lá, né? Uma mulher que estava lá, e os jornalistas livres estavam entrevistando. Aí uma mulher branca, né? Branca, bolsonarista, vamos colocar, destacar isso. Aí ela estava muito revoltada com essa situação. Ela virou e falou assim, que uma pessoa que faz isso, ou seja, que queima a estátua, né? Ela tem que ser linchada, ou seja, tem que matar essa pessoa. Aí a jornalista perguntou, mas e o Borba Gato? O que ele significa para você? Né? O que ele é para você? Ah, não, é uma estátua e tal. Então, eu acho que é destacar isso, né, da história do Brasil, que nós não passamos a limpo ainda na nossa história, né? A nossa história ainda com relação ao tratamento que se dá aos indígenas, né? Com relação a como se dava a escravidão no Brasil. Isso ainda não foi, nós não passamos a limpo ainda, né? Não falo nem de 64, que isso aí já todo mundo sabe que não foi passado a limpo mesmo, né? Mas esses momentos históricos brasileiros, né? Muito mais, né? Muito mais. Não foram passados a limpo, as pessoas não sabem que eles significaram, quem são essas pessoas. Eu constantemente eu falo isso, né, com meus alunos, quem são, né? Diferencio, né, o que é, né? Procuro mostrar para eles essas figuras aí, que eram figuras que o objetivo era capturar índio mesmo, né? Para escravizá-los, levar para as plantações, né? Até que fosse substituída a mão de obra com o escravizado, né? Com o afrodescendente, né? Então, acho que eu ia destacar isso, né, da conjuntura, que eu achei interessante para a gente pensar isso, né? Essa história nossa não foi passada a limpo ainda, né? Eu queria também, na esteira do que o Jailson falou sobre o Borba Gato, eu também estou acompanhando desde que começou essa questão hoje lá nos jornalistas livres, mas assim, eu converso muito com minha namorada, que ela está terminando curso de história, trabalha com etnologia e tal,
há um problema, há uma certa contradição nesses movimentos de derrubada de estátua, porque você não pode ressignificar a história apagando a história, certo? E essas pessoas que, quando derrubam de estátua, a gente se desfaz dela, de certa forma, é um apagamento da história, tal como os próprios exploradores, quando vieram para cá, também apagaram a história dos indígenas. Então, eu acredito que seja uma certa incoerência desses movimentos, porque se você, você aprende a história observando ela e também fazendo ela. Então, no momento que você faz isso, você está apagando a história. O certo seria um movimento apenas de derrubada e em direção dessa estátua no museu, e uma forma mais racional de disseminar essa história. Outra coisa que é até meio incoerente também é que os mesmos grupos que fazem essas queimadas, estão queimando as estátuas, principalmente com pneus, são os mesmos que falam contra as queimadas na Amazônia, no Pantanal, ainda mais com pneu, que é um alto teor de carbono que tem. Então, eu acho que, dentre aquilo que a gente fala que a esquerda está perdida, esse é um dos pontos que ela está perdida, essa certa incoerência. Então, assim, nessa parte da conjuntura que eu tenho para falar é isso. E, assim, igual o Jair falou da questão dessa aprendizagem da história, a gente não aprendeu nem, digamos, 5% ainda do que teve na América Latina, no Brasil. Tanto é que eu estou lendo agora as leis abertas da América Latina e eu estou vendo coisas que eu não via na escola, e eu estou vendo agora e eu estou, assim, muito revoltado com o que já se passou e percebendo que as coisas não mudaram. Nada mudou. Assim, digamos assim, um avanço humanista, digamos assim. Nada mudou. Os extermínios continuam, os genocídios continuam. Então, assim, acho que precisaria de um exército de vários Simão Bolívar para mudar totalmente essa história, sabe? Então, assim, mais ou menos isso que eu queria falar nessa, aproveitando o que o Jair falou. Só uma coisa, vocês estão me ouvindo agora? Ah, então tá ótimo. Então, eu fiz dois parágrafos lá que eu mandei para vocês. Quer que eu leia agora ou continue a análise? Pode ler. Ô, Dudu, você tem que usar o microfone, que o seu está dando microfonia, o seu microfone. Você tem que usar o coisa, está dando um ruído, né? E aí, que você quer fazer a análise? O Breno, Silvano, Daiane, Guilherme, como é que é? Eu faço aqui 1, 2 e 3. Não, eu posso falar algumas coisas, porque eu acho que tem mais coisa para a gente conversar aí sobre a conjuntura, né? Mas, assim, o que eu não vou poder, eu acredito que eu não vou poder trazer uma contribuição muito completa né? Enfim, da conjuntura e tal, por causa do meu mestrado. Eu finalizei ele, entreguei para a última, quer dizer, tomara que seja, né? A última revisão agora, né? Então, corrida, semana. Mas, assim, o que eu destacaria para a gente conversar aqui, né? Como eu acho que não poderia deixar de ser, eu acho que é um tema relevante, acho que é importante a gente colocar ele aqui, que é a questão do posicionamento do governo, né? Do Bolsonaro e os militares, né? Porque, assim, parece que essa semana, ou semana passada, esses últimos dias, teve uma notícia, acho que saiu até no Carta Capital, né? Que o Bolsonaro falou que poderia não participar das eleições, né, em 22, né? Aí tem aí o Braga Neto aparecendo mais recorrentemente aí, né? Eles têm um canal do YouTube, né? Eu acho que eu não sei se é o Braga Neto,
Mas eu sei que parece que tem o Sérgio Moro, tem os militares, tem os generais lá e tal, e eles estão debatendo o Brasil, né? Nesse canal. Depois eu vou encontrar e mando para vocês, para a gente assistir esses vídeos. Eu sei que participa o Sérgio Moro e participa alguns militares também, se não me engano. Enfim. Então, eu acho que está começando a descolar, possivelmente, né? O futuro do Bolsonaro do futuro dos militares, né? Eu acho que existe um ensaio aí para abandonar o Bolsonaro e se manter no governo, né? E manter esse grupo no governo, porque esse grupo é o mais forte. Esse grupo é os militares, é a mídia, né? É uma, vamos dizer assim, um grupo que agora vai se colocar como uma direita, né? Porque o Bolsonaro vai para o centro, né? E esse pessoal vai tentar fazer um movimento para a direita aí, né? Enfim. E eu acho que tá com o Braga Neto, Mourão, né? E possivelmente por aí mesmo. Agora, o que eu estava imaginando que poderia acontecer há umas semanas atrás, que tem a ver com impeachment ou autogolpe, né? Porque eles ameaçam muito um golpe, etc. E eu acho que não tem respaldo, não tem fundamento, não. Acho que é blefe, né? Essas ameaças do Braga Neto e que o Bolsonaro sempre fez também, né? Acho que isso é blefe para poder criar o assunto, que eles já perderam o controle dessa condução há muito tempo, né? Eles já não conseguem mais conduzir, desde que a CPI foi instaurada, principalmente. O governo já não consegue mais pautar os assuntos sozinho, igual ele fazia antes, né? O Bolsonaro falava uma bobagem, todo mundo começava a falar sobre isso. Né? Eu acho que agora os assuntos que eles tentaram emplacar, vamos dizer assim, tem tido uma cobertura mais transversal, não tem se tornado o centro do debate mais, eu acho que isso é importante. E, bom, eu acho que eles estão percebendo que o governo do Bolsonaro está perdendo força, que não vai ter muito o que fazer, né? E que eles precisam construir uma alternativa ao Lula. Né? Então, a tentativa deles, acho que tá por aí, né? E é isso aí mesmo. Eu acho que não tem mais o que comentar, não. Tá. Eu vou falar, porque aí seria ótimo eu não falar por último, e para a Dayana e o Silvano aí discordarem, né? Seria ótimo. Tá bom? Pode ser, Dayana e Silvano? Ok? Veja bem, tem muitas coisas para comentar que vocês falaram aí, mas eu acho que eu vou voltar no meu tom. A gente tem que fazer a análise do Brasil, tentando ver que o Brasil é um tabuleiro dentro de outros tabuleiros, né? A gente nunca pode perder essa visão, que nós estamos jogando um jogo com muitos tabuleiros, mas não é só xadrez, não. Dentro desse grande tabuleiro tem outros jogos com outras regras. São jogos incompossíveis, vários jogos sendo tramados, né? A gente não pode perder esse ponto de vista. Quem são os jogadores, qual que é o jogo? O jogo é o domínio do planeta Terra. Se colocou essa semana a discussão de ir para o espaço, muita gente fez uma discussão moralista, mas está dizendo, olha, a raça humana, o capitalismo será interplanetário, né? Para parafrasear os anarquistas da década de 90, a classe operária é interplanetária. Eles gozavam a CUT, mas significa que o capital agora vai projetar para o espaço. Então, a disputa pelo planeta Terra está chegando num momento decisivo. É o tabuleiro, e o Brasil, nós precisamos pensar a situação do Brasil dentro desse tabuleiro. Então, a minha análise é o seguinte, eu estou preparando uma comunicação para tá tendo um debate que é sobre inteligência artificial, e aí eu estou preparando um material sobre a análise geopolítica da inteligência artificial.
que vai ser em agosto, depois eu convido todo mundo, e aí eu tive acesso a um documento estratégico dos americanos, finalmente, que eles fizeram, tipo o relatório das manufaturas lá do Hamilton, eles construíram um grupo de trabalho com vários intelectuais, vários generais, os think tanks americanos, para dizer o seguinte, como é que nós, americanos, os democratas e republicanos estavam juntos nessa comissão, como é que a gente vai posicionar os Estados Unidos perante os desafios da inteligência artificial. Eu não vou discutir isso, mas eu queria mostrar para vocês, são 2 parágrafos, lá dentro desse documento, eu fiz uma tradução lá, rapidamente, né? Ele diz assim, veja bem, a liderança em inteligência artificial não é um fim em si mesma, né? É uma condição necessária para o objetivo abrangente, olha a definição de um documento oficial do Estado americano, objetivo abrangente de preservar a liderança técnica em geral dos Estados Unidos. Então, a ideia de buscar a liderança técnica em geral dos Estados Unidos é o objetivo estratégico. Nesse sentido é que entra a inteligência artificial. Mas, então, me parece que o tema que nós temos que compreender na sequência é o seguinte, qual que é a relação entre o capital financeiro, né, e o desenvolvimento tecnológico? Para a gente entender o debate verde, a gente precisava entender qual é o que o capitalismo financeiro tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, como é que se relacionam esses dois movimentos, né? Então, o documento diz assim, há uma ampla competição tecnológica global, né, que demanda dos Estados Unidos uma estratégia abrangente para sustentar a sua liderança. Então, há uma competição tecnológica abrangente. Dentro desse sentido, nós temos que entender o governo Bolsonaro, na minha opinião, né? E aí diz assim, isso significa não só dominar a inteligência artificial, mas o que eles estão chamando de tecnologias associadas. E isso é interessante, tecnologias associadas à ideia de inteligência artificial para essa grande competição pela liderança técnica em geral. Então, o fato de você ter ido para o espaço indica um dos caminhos de disputa. Todo mundo fez, o pessoal fez um discurso moralista no nosso grupo lá, não sei o quê, assim, gente, vocês estão chorando. Isso aí é geopolítica, está mostrando onde que está indo, qual é o próximo passo, porque os jogadores do mundo, eles jogam com 5, 10 casas à frente, né? Então, eu vou terminar, é rápido. Os Estados Unidos devem ver seus esforços para liderar a IA como parte de uma estratégia mais ampla para competir em uma pluralidade de tecnologias. Né? Então, e aí ele diz assim, é preciso priorizar e definir quais são as principais tecnologias que serão necessárias financiar para garantir a competitividade nacional. E aí, vejam bem, onde eu quero entrar no ponto. E aí, eles falam assim, tem 6. A gente tenta entender agora onde que movimenta o governo. Tem 6. Ele diz assim, os recursos avançados de biofabricação, então, a ideia de indústria 4G, mas tem a ver com a biologia, biofabricação, é engraçado isso, né? A indústria de biotecnologia, a indústria de biotecnologia e a fabricação de chips quânticos, que é a estratégia de chips. 3, o compartilhamento de espectro 5G, né? 4, software de robótica. 5, fabricação de aditivos, deve ser insumos, eu tenho que ver. E o 6, vocês não vão acreditar, tecnologia de armazenamento de energia. Né? Então, o documento diz que a falta de uma lista como esta resulta em financiamento e abordagem de políticas díspares, né? E torna difícil articular o investimento do setor privado dessas tecnologias. Então, e para terminar, ele diz assim, né, para entrar na conjuntura brasileira, né, o acesso barato
e confiável à energia é fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos, seja para garantir prontidão militar, facilitar a resposta a uma crise doméstica ou manter a economia funcionando perfeitamente. Então, me parece que a gente deve pensar o problema das energias renováveis nesse aspecto, né? Nesse prisma, ou seja, parece que está sendo feito um uso do problema climático com objetivos geopolíticos, né? E financiamento de outro ciclo de acumulação de capital. Então, a gente tem que entender o seguinte: onde esse governo ajudar nesse objetivo estratégico de competição tecnológica ampla, ele não cai. Onde ele bloquear, ele cai. Então, a crise brasileira, a crise militar brasileira, ou a crise brasileira não se resolve sem a gente saber como que esse governo, e é confuso, como que esse governo vai se posicionar nesses objetivos estratégicos de competição tecnológica global dos Estados Unidos e da relação entre a competição tecnológica global com o capital financeiro internacional. Como é que o capital financeiro se apropria do desenvolvimento tecnológico, como que ele financia e ganha com ele. Então, para a gente entender o governo Bolsonaro, é o seguinte: nesse momento, o governo Bolsonaro está mais próximo desses objetivos estratégicos americanos ou mais longe? Aí sim, Guilherme, a gente pode saber se ele tem a iniciativa política ou não. Essa é a minha análise aí. Pode continuar. É que eu estou com dificuldade de fechar meu microfone, mas eu vou fechar aqui. Silvano e Daiane. Vai fazer Legal, legal. Nossa, muito bom. Ô, Jairo, tem só um dado, né? Assim, o Obama, né? No governo Obama, ele abriu espaço para a iniciativa privada utilizar as tecnologias da NASA, principalmente nesse sentido do lançamento desses projetos da iniciativa privada. Veja que isso é um projeto da iniciativa privada, não é um projeto governamental, né? E onde, por exemplo, esses pequenos, vamos dizer assim, passeios, né? Na baixa gravidade, que não é só passeio na baixa gravidade, que é o esforço brasileiro, daquele satélite brasileiro que o Brasil tem, que lança tecnologia, que lança pesquisas em baixa gravidade, só para complementar aí, né? O Brasil tem esse domínio desses satélites, né, de baixa gravidade, que são eficientíssimos esses satélites brasileiros. Inclusive, por exemplo, a Índia fez muita associação, a Alemanha se associou para lançar esses satélites brasileiros, juntamente para pesquisa de biotecnologia. Então, só para você ter ideia, na área da biofarmácia, né? Quando você fala de biofabricação, né? O Brasil lançou tilápia no espaço. Aí fala, caramba, tilápia. Pois é, quando a tilápia ela vai subir na correnteza, ela fica zonza para ela desovar. Ela perde a noção temporal, a espacial dela, ela vai para os lugares. Aí, isso significaria para entender como esse processo biológico da tilápia pode ajudar a desenvolver fármacos para a questão de, por exemplo, as pessoas que têm problemas de labirintite. Olha só, a tilápia sendo utilizada para... Então, vejo que é interessantíssimo essas coisas, né? Como que a gente está vendo. E vejo que aí agora a iniciativa privada está... Então, isso não é só uma questão moral, como você colocou, legal, né? O pessoal até falou, muita gente passando fome no mundo, aí, não, isso né? Até muita gente falou, não, mas logo esse cara da Amazon, né, que explora todo mundo, não, é outro projeto, Legal, foi legal essa ideia aí. E aí, pois é, eu fiquei pensando aqui entre a ideia que o Guilherme colocou, dos militares e da política, eu fiquei pensando justamente nessa questão, por que os militares brasileiros
não utilizar os hospitais deles para atender o povo com Covid. Será que os nossos militares têm tecnologia mesmo, ou eles estão blefando? Será que os nossos militares, será que o sistema militar tem uma tecnologia, de fato, para enfrentar graves crises, por exemplo, nessa área? Ou eles estão blefando? Por que não atenderam o povo? Seria um grande laboratório, pelo menos, para dizer, vamos pegar as nossas indústrias fármaco, né, que o Exército tem, própria deles. Eu falo isso porque meus irmãos foram militares, e eu fiz tratamento médico militar, e onde, por exemplo, eu tive um problema de rompimento de tímpano, e reconstruí o meu tímpano, ouço até bem, melhor do que com o ouvido são. E usou uma tecnologia de ponta para isso. E foi até no HFA que eu fiz o tratamento. Então, eu não entendo por que os militares não estão usando as tecnologias fármaco deles para essa questão da Covid, nem que seja experimental. Ou será que eles não têm mesmo? Ou será que eles não têm? O que me dá a impressão é de que eles não têm e que nós estamos num limbo tecnológico, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa, tanto governamental e militar. Ou seja, nós estamos num processo de escolas de ensino, nem ensino médio, Jair, de feira de ciência, nem de ensino médio, eu estou vendo. Porque no ensino médio, os nossos militares estão indo lá comprar avião, desmontando ele, que nem a criancinha, fazendo peça, para repor. Olha que loucura isso. Então, parece que nós estamos muito atrasados tecnologicamente, com pouca inteligência. Inclusive, as últimas informações que nós temos é que os Estados Unidos começa a contratar os intelectuais brasileiros que estão na nossa produção de vacina. Então, quer dizer, nossa questão de vacina está sendo ameaçada, entre aspas, porque eles estão pagando muito melhor lá do que nós. Então, é interessante, só para a gente entender como que nós vamos estar aqui, depois da pandemia, como nós vamos estar tecnologicamente. Só essa seria a minha análise. Tá sem microfone. Agora você pode... vocês ouviram o que eu falei? Não, o Jairo tá sem microfone. Eu não escutei ele. Obrigado. Não, Daiana, parece que está aguardando você falar. Ah, tá. Não, hoje eu não vou contribuir, porque eu tô bem distante de todas as notícias da política do país. Tô bem desanimada. Não vou contribuir. Deixa eu só fechar aqui, já uma coisa que o Silvano falou. Em 2012, Silvano, eu tive a oportunidade de ir com meus alunos, eu trabalhava lá no museu, lá no centro, né? E a gente foi para o DEMAI, né? Para essa estação, para a ETA, né? Estação de tratamento de água e esgoto, né? E aí, no final, a gente visitou o resultado, né, do tratamento de esgoto, que é né, o tratamento de esgoto que ele sofre, e aí gera o gás, né? Gera o gás lá. E aí, na época, eu me perguntei por que esse negócio não estava sendo industrializado, né? E eu acredito que pela sua fala aí, a sua fala já me deu a dica de que não está, ainda não está, né? Porque na época, em 2012, já havia essa possibilidade, né, de usar esse gás, né, industrializar ele, colocar, eu sei lá como fazer, qual é o processo para ser feito.
Só sei que ele ficava, eu só sei que na estação de tratamento ele ficava lá queimando lá, né, na atmosfera e jogando, né, substâncias na atmosfera. Então eu achei a sua colocação é muito interessante, porque a gente precisa pensar isso mesmo, né? Nós temos que pensar isso. Assim como o lixão, né? Também é outro fomentador de gás. Isso também. Aqueles lixões, né? Parece que já caiu aí, ó. Caiu. O Jairo caiu. Bom, mas enfim, mas eu acho que isso aí é uma ideia boa mesmo. E você tem alguma informação atual, não, sobre isso? Se realmente continua do mesmo jeito? Em Uberlândia, o que eu tenho continua do mesmo jeito. Na verdade, a única coisa que eu tenho assim, de informação é que está tendo um projeto na Câmara de privatização do setor de esgoto. Então, diz que agora a iniciativa privada, agora o governo vai tirar do papel a questão do esgoto, mas na verdade é o quê? É lançar para a iniciativa privada para que ela explore esse gás. Então, eu acho que é outro segmento aí de exploração. Então, quer dizer, o governo abrindo mão de fazer, ele tem toda a estrutura pronta, né, de captação, o que ele vai privatizar vai ser a coleta e a transformação. Inclusive que agora recente foi feita a ampliação do tratamento de água de Uberlândia, né? Pois é. Milhões de reais que foi investido aí, né? Então, eu vejo assim, eu não sei, são questões estratégicas, não é essa questão da energia, né? E aí eu não vejo, eu não estou entendendo ainda assim, um projeto de soberania nesse sentido, né? De pensar isso, alocar isso para o desenvolvimento da população e onde a gente poderia estar melhorando significativamente, por exemplo, aplicando esses recursos que estaria economizando para outro setor, né? Ou aperfeiçoando mesmo o processo de ensino, de educação, né, nas escolas, né? Eu não vejo nada nesse sentido. Entendi. Realmente, não tem mesmo, não. Não tem nenhuma força política discutindo isso, né? Eu nunca vi. Não há. Nem aqui no Uberlândia, nem com os professores na época, quando a gente foi, que eu fui com a professora de ciências, a professora de ciências me convidou, né? Falou, Gil, você quer ir no ônibus conosco? Eu falei, eu quero, eu nunca fui, né? Não conhecia o projeto, como é que era, né? A estação de tratamento. Então, aí, fui com ela, mas mesmo entre os professores de ciências, daquela época e de hoje também, eles não tocam nesse assunto. Inclusive, é um pouco aquilo que o Eduardo falou. A questão da esquerda, eu não estou entendendo. Assim. A esquerda ela tem algumas pautas que parece que ela sempre está repetindo essas pautas que eu tô sentindo. Há uma pauta da esquerda desde o Collor para cá. Eu fiz campanha, estou lá naquele período ainda lá do Collor. E não mudou muito, porque eu fui militante do PT, mas eu fui militante de uma área do PT muito radical, que era da vertente socialista, que fomos expulsos na época. Mas o que eu vejo hoje é que o PT, mesmo depois de estar no poder, as pessoas não renovaram as ideias para outras perspectivas, né, de desenvolvimento mesmo do país. Eu não vejo. Eu vejo mais para uma perspectiva de um desenvolvimento, de um reconhecimento das pessoas em relação à questão de gênero, racial. Tá? Eu acho que essa pauta é interessante, Mas vai chegar um momento que você não vai ter recurso para cobrir todas as pautas. E aí a gente precisa criar segmentos. Eu acho que, por exemplo, a discussão da universidade. Vamos colocar o menino na universidade? Vamos colocar, mas como? Entendeu? Eu acho que não é só colocar o menino na universidade. Eu acho que tem que pensar no projeto. Tem aquele projeto lá que foi feito na Dilma e no último governo Lula, né?
de Ciência Sem Fronteira. Muita gente foi para o Ciência Sem Fronteira e nós não tivemos resultados nenhum prático do Ciência Sem Fronteira. A China fez um projeto de Ciência Sem Fronteira, olha o que aconteceu com a China. Por exemplo, a China foi para um projeto, tinha um projeto chinês que era interessantíssimo, que era assim, Mao Tse-tung, olha lá a loucura, Mao Tse-tung tinha pensado uma ferrovia que ligaria o Tibete à China. Só que tinha um empecilho enorme, que era o quê? Geleiras. Então, você não pode colocar nada que esquente. Então, os caras desenvolveram uma tecnologia de não esquentar para não descarregar o trilho. Então, até não pode jogar o trem que vai até o Tibete, não pode jogar nada de lixo fora. É tudo pego dentro desse trem, armazenado desse trem, e feito só tem uma parada para fazer essa limpeza do trem lá na estação final. Mas para quê? Mas fez a estação. O Mao Tse-tung, por exemplo, morreram vários chineses, porque é muito frio mesmo. E o governo chinês, depois de muito tempo, com a tecnologia, fez esse desenvolvimento. Graças a quê? Ciência Sem Fronteiras chinesa. E o que isso significaria? Significaria uma integração regional onde eles estavam desenvolvendo. A gente pode até fazer várias críticas ao governo chinês, com várias coisas, mas ele foi fazer um processo de integração regional. É isso que a gente vê que não funciona no Brasil. Não tem um projeto de integração regional, nem de ferrovias, que foram eliminadas, né? Por exemplo. Aviação, então, não tem projeto regional. É um projeto tudo tosco. Então, quer dizer, a gente vai ver no Brasil, parece que não tem assim, tecnológico. Assim. Mas também, eu acho que essa ideia que nós temos muito na nossa educação, da ideia de liberdade. Não, deixa o menino tem que fazer o que ele gosta, não sei o quê. Ele tem que fazer o que gosta, mas também para pensar o desenvolvimento. O que você quer dentro do desenvolvimento? Ah, eu não quero pensar isso. Então, não vai para Ciência Sem Fronteiras. Não vai. O projeto é para desenvolver isso, você vai lá pegar a tecnologia e fabricar aqui. Né? Então, não vai. Então, tem que ter... Não, eu quero ir lá. Eu conheci vários colegas, assim, até parentes, foram para a Europa, andaram a Europa inteira, conheceram a Europa inteira, chegaram hoje, então continuam desempregados. Então, quer dizer, nem para ele não serviu o Ciência Sem Fronteira, que deveria ter melhorado para ele, pelo menos. Então, olha que situação nós chegamos numa coisa que, não, todo mundo pode ir. A Ciência Sem Fronteira, vamos dar oportunidade. Não, é direcionar o projeto nacional. Eu acho que é isso que falta também, né? Ah, o governo é totalitário. Se colocar isso na esquerda, a esquerda vai dizer, é totalitário, já está restringindo, então agora já não vai as mulheres, não sei o quê, de tal segmento. Não dá. Eu acho que é pauta muito diversificada. Não estou dizendo, não sou contra a pauta diversificada, eu estou achando que nós precisamos pensar algo que leve ao desenvolvimento, não importa qual pauta, não importa quem vai, mas tem que desenvolver. Vocês estão me escutando? Só porque eu estou com problemas aqui. Sim, pode com várias telas, eu estou com atraso lá, aqui está dando uma coisa, então eu estou com problemas aqui. A gente podia, se não tiver mais alguém ou quiser fazer, a gente podia passar para a parte final da pauta, mas tem que ter paciência aqui, porque eu estou com um problema de conexão logo hoje, né? Todos os dias, tranquilo, logo hoje. Jair, só queria concluir aqui, só para fechar. Pode concluir, enquanto isso eu vou tentar entrar novamente aqui, a gente passa a parte final, tá bom? Eu estou aqui. Aí, por exemplo, a questão Jair, e a questão que o Eduardo colocou também, né, sobre a questão dos bandeirantes. Eu acho assim, tem essa ideia que os bandeirantes, a gente tem que entender o que os bandeirantes fizeram no sentido
de destruição dos povos indígenas, de tudo isso. Cara, mas eles que levaram e abriram as estradas para esse país. Essa é outra coisa. Né? Se a gente olhar bem, as trilhas que esses bandeirantes fizeram, por exemplo, nós aqui, né, no Triângulo Mineiro, nós éramos de São Paulo, né? E eles fizeram todas essas trilhas, esses mapeamentos, e aí, por exemplo, nós tínhamos aqui a Automogiana, que era o desenvolvimento que São Paulo tinha. Depois que São Paulo, o Triângulo Mineiro passou para Minas, nós perdemos a estrada de trem. Nós perdemos o desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que tinha essa coisa dos bandeirantes enquanto né, eles também tinham, de perseguição de índios e tudo, eles tinham também um mapeamento de desenvolvimento, de expansão territorial e de conquista territorial. Então, é essa contradição que a gente tem que pensar, né? Foi péssimo o modo como eles fizeram, foi péssimo, né? Foram semelhantes ao processo de colonização americano, vamos dizimar os índios americanos. Foi sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a interiorização do Brasil se deu graças aos bandeirantes. Então, essa é a coisa, né? Essa é a contradição. Veja, por exemplo, vários estados que não se desenvolvem o PIB em função de respeito a muitas situações. E aí a gente precisaria elevar o nível de compreensão de interesses nacionais, porque acima de interesses nacionais, não pessoais, não de projeto de segmentos privados ou de segmentos de ideologias governamentais, não. Integração nacional. Só para fechar. Agora o Jairo chegou. Bom, então... Peraí, só um minutinho, porque agora eu tenho que fechar o outro lá. Que coisa. Jairo, você está com eco hoje. Bom, agora está tudo bem? Vocês estão me escutando normal? Eu estou com um problema, eu não sei o que houve, né? Essas coisas. A gente muda talvez pode ser o Meet ele é bem carregado, né? Ah, tá bom. Então, vamos continuar assim. Eu acho que foi muito boa a análise, né? Acho que a gente precisava... na minha impressão, eu estava falando com o Jailson, não sei se vocês estão de acordo, Breno e tal, eu acho que a gente ainda não compreendeu o governo Bolsonaro, sabe? É um governo complexo, ele mobiliza muitas forças diferentes, conservadoras, de vários tipos, e a gente não compreendeu ainda esse governo, e a hora que a gente compreender a natureza dele, a gente vai derrubar esse governo, sabe? Ele tem componentes variados, vai desde um fascismo clássico a não fascismo, e várias coisas, tradicionalismo, integralismo, consciência ingênua. Vocês podem ver que o Bolsonaro encara tudo que de pior aconteceu no Brasil de todos os anos. Ele é o grande monstro, ele é o grande os sete cabeças, ele é o bicho de sete cabeças, que todas as cabeças ruins do país encarnaram nele, sabe? O dia que a gente cortar a cabeça dele, a gente vai conseguir. Então, assim, a gente ainda não compreendeu o bolsonarismo, dizer que é bolsonarismo genocida, isso tudo é parcial, ainda falta uma visão completa e eu acho assim, na minha opinião, essa é a minha opinião final, assim, que eu estava pensando, a gente vai ter que conversar muito com as forças de esquerda, assim, que a gente poder amadurecer mais um pouco o grupo, né? Porque, assim, esse negócio que o Lula vai ganhar, eu tenho dúvidas, sabe? Tenho dúvidas, porque o Império não está brincando. Eles mataram o presidente do Haiti, eles colocaram Bolsonaro para adoecer, para esfriar a situação. A Nicarágua está com problema. Eles vão derrubar o governo de Cuba. Eles vão derrubar Cuba. Então, assim, a competição com a China, ela é de vida ou morte. De vida ou morte. E o Brasil tem um papel de contenção aqui no Atlântico Sul. Então, eu acho que nós estamos correndo muito, muito perigo, né? Os americanos sabem que na sequência histórica eles poderão ser derrubados pelo Império Chinês.
Então, eles vão lutar até o fim. Vão lutar com todas as armas. Eles vão ser bolsonaristas, eles não vão ser bolsonaristas. Eles vão ser Lula, eles não vão ser Lula. Eles vão ser Ciro, não vão ser Ciro. Eles vão ser qualquer coisa. Para você conter o Império Chinês, né? Então, eu acho que a gente precisava, na sequência aí do nosso grupo, fazer um debate, assim, sobre o Bolsonaro, assim, mais detido. Pode ser, assim, o que vocês acham? A gente pode, então, passar para a parte final da nossa discussão? Então, tá. Então, é o seguinte, eu vou explicar aqui o nosso projeto Filosofia e Imagens do Brasil, viu, Silvana? Ele foi aprovado, né? Então, eu vou passar aqui as datas para você se organizar, depois eu vou explicar aqui o fio condutor, e a gente faz uma discussão e encerramos, né? Então, eu vou primeiro passar as datas, só para todo mundo se organizar. No dia 7 de agosto, se tiver minha imagem parada aqui, ela vai voltar. 7 de agosto, sou eu que vou começar, Jairo, vou falar sobre José de Anchieta, tá? Depois eu vou explicar aqui. A próxima é em setembro, né? Vai ser o Jailson. A gente teve que fazer uma negociação lá de datas infernal, e não teve jeito. Então, dia 11 de setembro, Jailson vai falar sobre Glauber Rocha. Né? Tá bom? Aí, Dudu, você... 11 de setembro? 11 de setembro. Data ótima. É isso, depois do aniversário dele e tal. Aí Dudu, você vai ficar também em setembro, 25 de setembro, tá? O sábado. Um dia antes Dudu do parou a aniversário. imagem dele. E um dia depois do Jailson, né? Que é o dele. Então, 25 de setembro, Dudu. E se você está me escutando, está dando um corte. Aí vocês falam, ok, só porque o meu está parando, tá? Estou ouvindo. Tá ótimo. Não, tá, E aí, certo, só tô aqui. Então, o próximo é dia 2 de outubro, é o Breno, sobre a música brasileira, tá, Breno? Beleza. Você está namorando aí, escondido, né, vagabundo? Fala lá. Não. Você não tá, não, né? Tá. Vou acreditar, né? Depois pode namorar, tô com inveja, né? Depois Aí eu vou conversar, porque eu estava pensando, a gente pensou no Guilherme fazer a discussão de vacina, cadê o Guilherme? Mas eu acho que seria bom a gente fazer o debate no dia 6 de novembro sobre país novo e país atrasado, Jailson, porque aí a consequência desse debate é o problema das vacinas, entende? Então, dia 6, a proposta, dia 6 de novembro, o grupo todo, vamos fazer um debate, o grupo todo sobre o conceito de país novo ou país atrasado, né? E aí, o Guilherme, então, faria, no dia 20 de novembro, a conclusão do nosso curso em relação ao problema das vacinas. A dualidade, tomar, não tomar, produzir ou não produzir, etc. Então, as datas são essas. Agora eu vou discutir aqui como é que a gente pensou, como é que eu pensei, e aí a gente define, a gente vai ter uma reunião com a escola no dia 2, todos estão convidados, mas obrigados... somente eu e Jair vão participar, mas todos convidados. Então, eu vou explicar aqui qual que é o objetivo estratégico, saber que para que estamos fazendo isso, que a gente tem que saber. O Silvano pode contribuir, não entrou porque a gente formulou esse projeto no início do semestre, então você não participava do grupo. Então, é o seguinte, veja bem, qual que é o objetivo estratégico, né? Por que nós vamos fazer essa atividade? A gente tem que saber para que estamos fazendo. Então, eu acho assim, eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente debater, e a gente fecha essa discussão, que aí a gente não precisa reunir mais sobre isso na sequência do nosso grupo, e aí cada um vai preparando, entra no dia, a gente fica com mais tempo livre na sequência, né? Está todo mundo precisando de respirar. Então, tenham só um pouquinho de paciência nesse momento, que aí a gente ganha tempo lá na frente. Então, veja bem, eu acho que um dos grandes ganhos de nosso curso, eu conversei com o Jair de manhã, mas eu falei assim, vou formular, um dos grandes ganhos do nosso curso teórico foi fazer um mapa, né, das oposições que atravessam a sociedade brasileira. Eu acho que a gente conseguiu mais ou menos ver as oposições, o que nos
como como dizia antigamente, o que nos atravanca o nosso progresso, né? O mapa das oposições, né? Então, veja bem, na verdade, me parece que algumas dessas oposições são contradições. Foi esse termo que a gente usou, né? Algumas oposições nem sempre são contraditórias. Existem oposições que não são contraditórias. Então, existe. O que é uma oposição contraditória, né? É uma polaridade que exclui a outra. Elas são polaridades autoexcludentes. Ou uma é verdadeira ou uma é falsa. É o princípio da contradição aí, que os meninos estão calejados, né? Você não pode predicar o mesmo e o outro do um ao mesmo tempo, né? Ou é o mesmo ou é o outro. Pode predicar os dois ao mesmo tempo. Então, são oposições contraditórias, ou seja, que uma posição contradiz a outra. Então, se uma posição é verdadeira, a outra é falsa. Se uma posição elimina a outra. Isso é uma contradição. Então, se entender, o objetivo nosso é entender quais são as contradições da nossa sociedade. Eu queria que nós fizéssemos o curso para levar os meninos lá e os professores lá da escola a entender quais são essas contradições. Evidentemente que nós temos, uma das grandes contradições é capital trabalho, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos pensar essas contradições lá no curso. Então, só que ao lado das contradições que são, das polaridades, ou das oposições que são contraditórias, outra ideia do curso foi que existem oposições que são não excludentes, ou, se vocês quiserem, oposições parciais. Quer dizer que ele se opõe, mas ele não contradiz. E isso é interessante, por exemplo, a gente pode pensar que o problema do negro não é uma contradição da sociedade brasileira, pode ser só uma contrariedade, né? E que a contradição é o capital-trabalho, por exemplo. A gente pode falar, não, a contradição não é o capital-trabalho, a contradição é o imperialismo. Enfim, isso vai ser disputado, é claro, né? Mas eu acho que nosso ganho com a discussão sobre o curso, sobre como Vieira Pinto, é entender que, não como Vieira Pinto tem contradição principal e secundária, mas que tem contradições e tem contrariedades. Estão lembrados lá do quadrado lógico lá do Aristóteles. Uma contradição é quando você põe todos, né? Todos são mortais, nenhum homem é mortal. É uma contradição total, global, mas você fala todos e algum não morre, é uma oposição, mas não é uma oposição total, é uma oposição parcial. Então, existem oposições parciais e oposições centrais, certo? Então, o nosso objetivo seria então, fazer uma discussão, o nosso curso teria como objetivo fazer as pessoas pensarem quais são as contradições que o Brasil vive, as verdadeiras contradições, as verdadeiras oposições, e que são elas que estão dificultando o nosso país. Então, eu até coloquei qual é a minha opinião, mas eu não vou mexer com isso agora, não. Então, nosso objetivo seria levar as pessoas a pensarem quais são as oposições da sociedade brasileira, né? Saber quais são essas oposições, qual é a gênese dessas oposições, por que elas surgem, né? E seria a meta do nosso projeto, entende? Então, a gente vai ler a música brasileira lá, né, o sertão e tal, tudo isso pensando assim, vamos pensar como que essas contradições foram sendo formuladas pelas artistas, como essas contradições foram sendo vistas, percebidas. Então, essas oposições me parece que são oscilantes, para usar a terminologia de Jair, quer dizer, uma hora é uma, hora é outra, ela não está cristalizada, né? Ora, o problema da mulher é um problema que pode levar à contradição do sistema, ora não, ela pode até atrapalhar a luta política, entende? Elas são oposições oscilantes, nós precisamos ter uma fina percepção da conjuntura para saber quais são as contradições que estão aparecendo e quais não são contradições, são apenas oposições parciais. Elas produzem um jogo de reflexos, porque um diz que o outro está certo, o outro diz, não, eu que estou certo. Ela tem um jogo de reflexo, ou seja, aquilo que é contradição se torna aliança, aquilo que é aliança se torna contradição, aquilo que é uma oposição se torna outra, e ela se sobrepõe. Então, veja bem, para encerrar e dizer assim, como é que eu estava pensando aí, para vocês desenvolverem os temas, né? Então, parece que a primeira oposição que aparece no Brasil, formulada, vocês estão entendendo, de ordem ideológica, né?
foi de ordem religiosa. Quer dizer, ela aparece a primeira oposição que aparece para nós era de cunho religioso. Não estou dizendo que ela é verdadeira, ou que ela encobre outras, mas ela aparece como oposição religiosa. Então, eu vou mostrar que existe uma oposição entre Deus e o diabo, na obra do Padre Anchieta, e que Deus e o diabo lutam pela supremacia das terras do sul. Então, essa oposição, eu vou fazer os meninos lá pensar o seguinte: olha, o modo como a oposição apareceu foi os jesuítas, né, ou os portugueses, vieram para o Brasil com uma missão religiosa. Evidentemente que vocês estão entendendo, né? Do ponto de vista ideológico, claro que é exploração material, a gente sabe disso, mas ela aparece como oposição religiosa. Então, eu vou mostrar como é que ele leu os índios, os costumes dos índios, sempre dizendo que os portugueses vieram com a missão sagrada, religiosa, certo? Então, essa seria a primeira aula. A segunda aula, aí estou propondo aí, Jair, eu vou propor para todos, a gente debate e fecha. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, parece que fornece inúmeras figuras e situações polares, inúmeras figuras, inúmeras polaridades. Uma igreja que é revolucionária, uma igreja que é conservadora, uma igreja que mata, uma igreja que salva, cangaço que salva, cangaço que mata, o coronel que, né, o pobre, a mulher que é submissa, a mulher que revolta. Quer dizer, tem muitas situações polares que aparecem no filme, né? E essas polaridades trocam de lugar. Uma hora, uma é representante de uma concepção, hora é de outra. Tá certo, Jailson? Essa ideia seria. Aí eu faço aqui, a gente debate. Em Euclides, viu? Aí, Dudu, tá? Eu ia propor o seguinte, que a oposição se expressa entre interior e litoral. E isso tem vários significados. Eu acho que você matou ali. Eu tenho um texto da Nova Resistência sobre o Dugin lá, sobre a Rússia profunda, ou os Estados Unidos profundo. Eu acho que é uma oposição interessante. Ela apareceu também na história brasileira como sendo uma oposição entre o Brasil profundo, né? O Brasil sertão e o Brasil mar. Aí tem vários significados. Aí você exploraria esses vários significados dessa oposição mitológica ou literária, tá certo? Aí, Breno, eu sugeria que na música vai ser o local privilegiado. Você quer falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone ou não? Foi, Jair. Só para dar uma contribuição para o Dudu aí sobre essa questão do interior aí. Deixa eu só terminar aqui, total. Então, tá bom. Eu só mais duas, fazendo a gentileza. Então, eu diria que a música, Breno, é o local privilegiado de nossas oposições constitutivas. Aí eu sugeriria, Breno, que, ao lado que você vai fazer, a gente passasse o filme da Yes, Nós Temos Banana, porque a Carmen Miranda era uma mulher completamente fragmentada, ela não sabe se é brasileira, portuguesa, americana, ela vive uma crise familiar grave, é uma figura trágica, ela volta para o Brasil, o governo de Getúlio Vargas, na época, coloca como sendo a brasileira, ela está sofrendo, porque ela teve que... Bom, eu não vou dar spoiler, mas ela tem um problema com o marido americano dela, mas o problema com o marido americano dela é o problema com a América. Então, acho que seria interessante explorar essa oposição da música aí, né? O filme, eu convido a todos a ver o filme. Aí, eu acho que o nosso grupo, então, faria uma reflexão sobre o Brasil, o país novo ou o país atrasado. A gente discutir esse conceito. Nós somos um país novo. E aí Guilherme, aí no final... A discussão sobre vacinas e as posições diferentes sobre ela vai mostrar, né, as consequências dessas várias visões dicotômicas do Brasil, tá? Por explorar isso, olha, aqui tem consequências essas visões do ponto de vista religioso, do ponto de vista da negacionista, do ponto de vista da não produção de vacina, etc. Seria a consequência. Então, esse seria o que a gente ia fazer lá, essa é a minha ideia. Vamos debater aqui e fechar, né? Fica aberta aí a palavra, Silvano. Não, só ia falar, não sei se o Dudu tem informação, por exemplo, no Nordeste se teve o maior campo de concentração aberto, onde, por exemplo, se impedia as pessoas do interior
a chegar no litoral. E, portanto, elas tinham que ficar no interior, morrerem de fome, criar uma cerca. Elas não podiam passar aquela cerca. Olha só que coisa. Criar uma cerca onde as pessoas não podiam ter acesso ao litoral, justamente nos períodos das secas nordestinas. Então, olha que situação foi criada. Por exemplo, a gente fala de campo de concentração, Auschwitz, né? No Brasil, se teve esse campo de concentração onde os nordestinos, pelos aqueles processos migratórios, não conseguiam chegar ao litoral, que era o grande paraíso, né? Onde talvez teria alimento. Não, morreram muitos nordestinos. Só era essa ideia de interior. Você tem algum texto sobre isso, alguma referência? Tem, eu te passo depois. Pode passar. Obrigado. É interessante isso, né? Porque essa questão das secas, elas estão muito relacionadas também com a questão do açúcar, né? da época dos vinhos. Então, quando descobriram que tinha ouro em Sabará, todas aquelas famílias dos tenentes da terra, né, que eram chamados, saíram do Nordeste e começaram a migrar para o Sul, né, para o Sudeste, para cá. Então, reduziram já a terra já toda destruída, toda desmatada, reduziram as pequenas famílias desses filhos desses donos da terra, e eles ficaram nessa zona da mata, que eles chamavam o litoral. E todo o resto, que era a maioria, ficava no semiárido. Né? Então é interessante esse apontamento que você fez. Obrigado. Bom, Jário, nós já conversamos sobre isso, né? Sobre o Glauber. Eu gostei do que você falou e eu acho que é o mais importante que eu consegui entender aqui do que você falou, como que essas contradições da sociedade brasileira foram percebidas pelos artistas. Eu acho que o forte da sua fala, na minha opinião, né, foi essa aí, né? Então, aí sim entender essas polaridades, né, essas oposições, né, situações polares que o filme, né, ou que outros materiais, né, não só o filme, mas a música, mas a literatura, né, contribuíram, né? Então acho que vai ficar registrado e depois já vai ver essa parte. Então acho que eu gostei muito dessa fala dele aí e acho que é importante isso aí, né? Como que o artista percebeu as contradições, que essas contradições elas se traduzem no dias de hoje, né? Elas estão aqui presentes também, né? Só com outros atores, né? Outros atores estão assumindo esses papéis que antes, lá atrás, os artistas pensaram, né? Quem seriam esses atores? E hoje eles estão aí, né? Então acho que talvez da fala do Jário eu queria destacar essa aí, que acho que é interessante. A gente continua aí, eu estou com um problema aqui, minha imagem está congelada. Vocês continuam o debate, está gravando, depois eu vejo, eu estou com dificuldade de acompanhar ao vivo aqui, mas depois você fala de novo sobre esse negócio da contradição dos artistas, que eu perdi, ficou travada a minha tela. Mas continua a análise aí, que depois a gente recupera na gravação. Não, eu só destaquei a sua fala, né? Eu destaquei a sua fala. Eu peguei a sua fala, anotei, destaquei a sua fala, né? Que você disse que o ponto forte, né, do curso que permite para a gente que abre a possibilidade para discutir filosofia das imagens, né, seria as contradições, né, como as contradições da sociedade brasileira foram percebidas pelos artistas. É isso, que essa é uma fala forte e que essas contradições, elas são polares, né, são situações polares que os artistas perceberam, e elas estão aqui hoje, né? Então, nós estamos vivendo essas situações também, né? Com outros atores, né? Com outros atores nesse momento. Acho que seria isso, né? Que eu concordo, né? Muito bem, então a minha comunicação no dia 7 está fechada, né? Isso eu expliquei para vocês o que eu vou fazer.
acho que já isso ficou também explicado. Você quer ir na sequência aí, Dudu, depois passando para o Breno, e como é que é? E a Dayana, a Dayana, se quiser entrar, o Silvano entra lá depois também na questão do País Novo, País Velho. Vamos fechando? Então está fechado, que vocês estão entendendo o que eu vou fazer com o Zogé da Anchieta, né? E já isso também acho que ficou bem claro agora que ele vai fazer com o Glauber. Vamos na continuação da sequência histórica, aí fica aprovado, fica fechado para a gente explicar lá para os professores, para a direção da escola no dia 2 de agosto, que a gente tem uma reunião. Então certo, pelo que eu entendi aqui, então, a gente vai usar dessas contradições e, a partir delas, fazer o quadro teórico, né, explicando. Não, é o seguinte, cada um de vocês, eu propus um fio condutor, já eu se interpretou desse jeito. Você interpreta do jeito que você achar melhor aí, né? Uhum. Entende? É bom isso que você está falando também. Quer dizer, qual é o significado dessa oposição, o litoral e o sertão? Qual é o significado dessa oposição, né? Eu fiz uma proposta aqui de fio condutor para a gente ter uma coerência entre as nossas comunicações. Sim. Não, porque assim, baseado nessa posição, eu até pensei em falar um pouquinho, assim, bem passado sobre a formação da capital, né, brasileira, porque ela é situada, ela nos primeiros séculos, né, do país, ela ficou em Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro, e já em 1600 e tanto, 1630, havia já um plano piloto, digamos assim, de levar a capital para o interior, mas que só foi concluído com a construção de Brasília já no século XX. Então, eu queria falar só um pouquinho sobre isso, que eu acho que não é tão abordado assim, mas não é entrando dentro de um debate, até porque a gente vai explicar para alunos também, né, do ensino, acho que é do ensino fundamental, do médio, né, do ensino médio, então, mas é basicamente isso. O resto eu já não tenho tanta dúvida assim. O resto, o que você falou? Como é que eu não entendi? O resto, o quê? Não, eu não tenho dúvida sobre... Não, Brasília é interessante, tem até a série, né? Eu acho que esse tema é fundamental aí, para a oposição, quando você leva a Brasília para o interior, né? Acho que é importante, sim. É interessante. Você pode até ver tem umas mensagens aqui. Você pode até ver assim, quais são as falas que as pessoas faziam contra peraí, aqui a mensagem, eu estou com dificuldade aqui. Bom, continua aí, depois ficou ótimo, né? Agora, o Breno, o que acha aí? Não, eu só comentei que sobre Brasília e a interiorização, ou o recuo dos sertões, tem um conto do Guimarães Rosa sobre isso. Eu vou pegar o nome e eu posto aqui no chat. Pois é, mas assim, é o negócio da música aí, para a gente fechar aqui, o Dudu está fechado, eu precisamos fechar aqui metodologicamente, para a gente ganhar tempo lá, não precisar reunir mais sobre isso na sequência, agora é só a gente preparar e fazer a ação, entende? Não precisa retomar aqui a discussão teórica, tudo tranquilo aí sobre a música, como é que é? Tranquilo. Não, a proposta que eu tinha é partir da música da Elis Regina, que ela faz esse contraposto, né, entre Brasil, com S, o nosso Brasil, e o Brasil, com Z, né, e aí isso seria, digamos assim, o ponto de partida, mas aí eu tentaria trabalhar várias dessas contrariedades ou contradições a partir desse campo musical. Mas... Só um minutinho, precisamos fechar isso aqui, é o seguinte, você só para entender lá,
você vai trabalhar, vai passar as músicas lá, né, que a gente precisa fechar isso. Ou vai usar o filme lá, o filme seria interessante, o filme da Carmen Miranda. Você quer ver, dar uma olhada, para a gente ver se a gente vai passar o filme? É que precisamos resolver isso, porque eu resolvi aqui, preciso falar, eu não vou passar o filme do Zé de Anchieta, né? Já isso vai ter que passar o filme lá do Glauber. Você vai usar algum recurso, passar alguma coisa de Brasília, alguma coisa assim? Só PowerPoint, mas não tem filme não, né? Não vai passar nada, não. Nós vamos passar o filme sobre os sertões, não, né? Não. Eu estou pensando mais em fazer uma aula mais dispositiva, e aí, à medida que eu for falando coisas que remetem a imagens, aí eu coloco o Brasil, o mapa do Brasil da colônia, depois coloco o mapa já com Brasília e tal. É mais para exercício magético. Perfeito. E aí, então, Breno, vamos decidir aqui, porque a gente precisa fechar lá a questão técnica, né? Você quer ver o filme lá da Camirana para resolver se vai passar? Ou vai mesmo só os recursos da música? Você vai escolher as músicas, vai passar? Só para a gente fechar? Não, realmente eu não vi o filme ainda, então eu teria que ver para poder decidir. Quanto tempo que a gente vai ter? Hã? Quanto tempo que a gente vai ter para fazer Porque dá tempo de passar o filme e fazer uma intervenção? Acho que se o filme não for muito longo, dá. Por exemplo, o Canudos não dá, né? Que são 3 horas de filme, né? Uhum. Nós temos 3 horas e 20 de atividade prevista, né? É puxado. Ah, sim. Não, então fala o seguinte, dá uma olhada e comunica, dá uma olhada rápida, é um filme que vale a pena, assim, eu acho que todos deviam ver, é um filme que vocês vão ficar emocionados, é um filme incrível sobre o Brasil, incrível mesmo, não é? E aí, o que acontece? Você decide, enquanto isso, você vai passar as músicas, né? Uhum. Isso com certeza, né? Com certeza vai ter, nós vamos ter escutar as músicas, não vamos? Sim. Tá ótimo. Tá perfeito. Então, vamos passar lá. Nós vamos fazer, então, depois um debate sobre Brasil Novo, Brasil Atrasado. A gente prepara isso aí, a gente pode até fazer alguns de nós. A gente faz o debate. Alguns de nós defendem que o Brasil é um país novo, e alguns de nós defendem que o Brasil é um país atrasado. A gente pode fazer até uma disputácio, né, como dizem os medievais. O que acha? Beleza. Então, vamos lá. Guilherme, vacinas. Então, eu tenho que teria que preparar alguma coisa. Eu não tenho uma ideia clara sobre como trabalhar essa questão ainda, né? A gente sabe que tem a revolta, tem o acontecimento da revolta das vacinas. Acho que dá para da vacina, acho que dá para puxar por esse fio, né? Mas aí você diz que são 3 horas e pouco de atividade, então tem que pensar em alguma dinâmica ou filme também para poder ilustrar. Pois veja bem, tem três ideias. Eu tô com duplo som, eu não sei o que fazer. Não, tá normal aqui para mim. Tá? Então tá. Então veja bem, a gente tem como consequência, né, a dualidade. O problema das vacinas nesse momento no Brasil, ele é um problema de dualidade, né? A gente vai montar essa dualidade. Primeiro, você tem uma dualidade econômica, na verdadeira dualidade, né? Nós não produzimos vacina. Eu acho que é uma questão econômica, tecnológica, né? Então, há uma polaridade aí. Tecnologia
produção autóctone ou multinacional, né? Isso é um nível para a gente explorar. O segundo nível é que você tem uma disputa sobre a vacina do ponto de vista epistemológico, né? Do significado da vacina. Então, a gente vai montando esse quadro. Nós vamos montar juntos, é só para você organizar aí quais são as consequências desse tipo de dualidade no Brasil, sabe? Acho que é esse que a gente devia fazer. Porque eu acho que esse problema da vacina não vai ser resolvido até novembro, né? Até novembro não vai resolver. E essas escolas estão cheias de negacionistas. É bom a gente faz um debate, a gente faz um jogral, entende? Mas é só para você organizar isso aí. Por que vacina? Por que não vacinar? Né? Tem algum motivo? Né? Entende? A gente vai fazendo um mapa aí dos problemas. O Breno aí também escreveu um pré-artigo aí sobre o tema, alguma coisa assim. Tem explicações religiosas, tem motivos não religiosos para não tomar vacina. Então, igual o Jorge falou, as contradições estão aí, vão aparecendo, sabe? É esse mapa aí. É mais a conclusão do curso, sabe? O Silvano pode nos ajudar também bastante. Ele está incluído no grupo, ele não está incluído agora no projeto. Eu vou te incluir, então, para colocar no relatório, tá? Que você está participando. Aí você ajuda aí na discussão de vacina com o Guilherme. Eu ia, inclusive, sugerir essa ideia também. Ah, sim. Porque, por exemplo, tem o Butantan, né? Quando ele foi criado, foi uma pessoa da iniciativa privada, pela morte da filha, pelo problema da doença da filha, que ele se mobilizou para criar o Butantan e falou: agora, sobre isso, ninguém vai morrer nesse país. Ou seja, não foi uma política de Estado, olha que engraçado. Então, quer dizer, é interessante quando as questões brasileiras surgem, muitas vezes, né, as soluções não surgem diretamente de uma política estatal. Parece que é para resolver uns problemas particulares. A outra coisa interessante, Jairo, tem um pessoal da medicina alternativa, né, não sei se vocês têm acesso a esse tipo de conhecimento, inclusive há um grupo aí de uma medicina alternativa que eles são contra vacinas. São contra vacinas. Eles acham que a grande questão da vacina se resolve com a alimentação. Mas, Silvano, aí é um grupo que é contra vacinas, qualquer tipo de vacina, ou contra a vacina do Covid? Contra qualquer tipo de vacina. Inclusive tem, assim, e não é grupo, e esse grupo não é um grupo ideológico, é um grupo que tem formado em medicina, são chamados medicina alternativa. E está ganhando corpo no Brasil significativamente, onde, por exemplo, tem uma mulher aqui em Uberlândia, que o consultório dela, a consulta é mais ou menos R$1.000 e poucos, para você fazer tratamento de ozônio, para reorganizar toda a célula corporal, retirar suas questões todas de metais do corpo e rejuvenesce as células, e rejuvenesce a pessoa sem aqueles tratamentos intrusivos tradicionais. Só uma coisa aqui, eu acho assim, isso me irrita, esse tipo de grupo, sabe? Assim, desculpa te cortar. Assim, eu acho que a gente podia fazer esse debate lá, seria interessante, né? E sabe por que irrita? É porque é o seguinte, porque hoje você está sabendo, não sei se vocês estão sabendo hoje, tem uma manifestação imensa na França hoje contra a vacina, é incrível. Eles ocuparam ali a Torre Eiffel, lá, contra as vacinas, quer dizer que o irracionalismo não é só brasileiro, não, né? Não, com certeza não. Impressionante. Mas é interessante, mas eu não quero chamar esse grupo para debater, não, Silvano. Eu acho que a gente devia fazer uma discussão contra esse tipo de coisa, sabe? Não, eu não estou chamando esse grupo para debater, não. Eu estou apontando para você que é um grupo no Brasil que cresce significativamente, com base científica e tudo. Não é base religiosa, não. Não é mais só base religiosa.
Então, a fundamentação desse grupo não é fundamentação religiosa. Então, veja que a ciência positivista ou a ciência positiva está em questão. Eu acho que esse é um ponto interessante, a gente debater a questão do prestígio e legitimidade da ciência, né? É isso que está em questão. Ótimo. Fechou anotar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte para a gente fechar legitimidade da ciência. Bom, então, vamos fechar lá. Eu acho que ficou claro aí. Jairo, só para a gente fechar aqui a ideia, porque a nossa ciência ainda é muito positivista. Eu acho que aí está a questão. Ainda é uma ciência ainda que opera com uma base positivista muito forte, de intrusão, de manipulação, que eu acho que pode ter outros meios, outras formas. Ótimo. Só para fechar. Tá. Então, vamos lá. Eu acho que aí a gente pode fechar o nosso... Quer dizer que então, no segundo semestre, nós vamos fazer esse debate lá no Frei Egídio, né? São 6 sessões, estão fechadas. Então, eu começo com o José de Anchieta, né? Depois Jair vai falar sobre as contradições lá no Glauber, depois o Dudu, as contradições lá nos Sertões, depois a música, depois debate sobre desenvolvimento, país novo, país velho, tá, Jair? A gente muda, fica melhor, né? E aí a gente faz esse mapa aí do problema das vacinas, tem esse aspecto aí epistemológico, vocês levantaram, o aspecto econômico, também o aspecto religioso. A gente pode colocar 3 aspectos para debater, abre para as pessoas e fecha. Eu acho que fica ótimo. Aí a gente pode ficar tranquilo, todo mundo já sabe, a gente só faz reuniões agora para discutir, né? Fazer uma discussão ou outra, e aí na sequência a gente vai, lá no final do ano, chamar a conferência sobre o clima, né? Fazer um debate, eu acho que seria interessante encerrar o ano, a gente encerra o ano com uma conferência internacional, né? A gente prepara, a gente também, quem quiser falar, e junto com alguém do Instituto Chile, a gente faz uma conferência final, encerramos esse ano difícil, né? Ano que vem a gente vai para Ouro Preto, discutir imagens do Brasil, e o curso lá com a Revolução Brasileira, né, sobre o pensamento brasileiro. A gente vai ter uma fala nossa também, quem quiser, a gente faz a introdução que ficou conosco, né, a introdução do curso é nossa, depois eles vão seguir com eles mesmos. Aí fica planejado estrategicamente as coisas, tá certo? Quer dizer, tem só uma atividade lá para o ano que vem, que é o projeto de extensão que a gente deixou de fazer, porque a gente está com esse. Mas a gente pode repetir mais ou menos as coisas. Tudo tranquilo? Mais alguma coisa? Para mim poder encerrar a gravação, como é que é? Ficou claro, né, Júlio, para a gente debater com a professora lá, com a diretora, né? Agora já ficou bem claro, né? Sim, já. Não tem mais nada, não. Tranquilo? Como é que eu faço aqui? Não, se encerra a gravação e pronto. Encerra a gravação. Então, deixa eu encerrar a primeira reunião, daí eu encerro a gravação. Então eu agradeço a todos, né? Eu vou encerrar a gravação, mas antes de você sair, a gente bate um papo rapidinho. Então, só para me encerrar aqui a gravação. Então, essa foi a reunião do Grupo Soberania Nacional. Tenham todos uma boa noite. Estou encerrando aqui a gravação, né? Espera aí, só um minutinho. Interromper a gravação. Ô, Jair, fechou? Eu postei aí... Ainda não. Ainda não. Eu postei aí um texto do José Murilo de Carvalho,